já ensinamos aqui. Essa tela nós já ensinamos. Vamos deixar um pouquinho para eles, né, Fá? 30 segundinhos, para eles escreverem aí, ó. Primeira coisa que eu ensinei, Êxodo 14, verso 14. Segunda coisa que eu ensinei, Josué 3, versículo 4 e 5. Por este caminho nunca passaste antes. Eu profetizo na sua vida que você vai começar a passar por lugares que você nunca passou antes. Você vai experimentar o milagre de Deus. Depois eu ensinei sobre Neemias 6, versículo 9, sobre fortalecer as mãos. Então eu coloquei, aprenda a distinguir o que é importante e o que não é importante. Depois nós aprendemos algo que mexeu com muita gente. Não estamos aqui de férias, aqui é um campo de batalhas. É muito importante a gente entender isso. Não, outra coisa que eu falei também, muito boa, não há neutralidade. 1 Reis 18, verso 21. Todo avanço será resistido. E aí a pastora leu pra gente Eclesiastes 10, 4, que fala que você não pode sair do seu lugar. E aí eu expliquei que um demônio, ele é um anjo fora do seu lugar. Então quem tem que sair não é você, é o demônio. Então manda esse mal embora, manda essa dor embora, manda essa miséria embora, manda esse sofrimento embora e tome posse da sua vitória. Tome posse do seu milagre. Domingo agora nós estaremos orando, nós estaremos clamando, nós estaremos buscando. Algo novo vai acontecer na sua vida. Algo novo vai acontecer na sua saúde. Algo novo vai acontecer nas suas finanças. Algo novo vai acontecer dentro da sua cabeça. Eu vou estar orando muito sobre essa questão da nossa mentalidade. Domingo agora, 6h45 da manhã, vai ser no meu canal do YouTube. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. É só digitar no Google assim, ó, Orlando Soares Rico. É o mesmo nome que está no Facebook. Digita no YouTube que vai aparecer. Aí você se inscreve, vai aparecer um sininho, você vai clicar no sininho até ele ficar pretinho, bem cheinho, como se ele estivesse tremendo. Resultado, quando eu entrar ao vivo, já vai chegar para você a notificação. Outra tela que nós colocamos aqui, importantíssima, é o seguinte: manter e avançar sempre. E aí eu falei o seguinte: até os demônios ajudam a construir o que desconstrói. Tudo que for para piorar o Brasil, o capeta ajuda. Tudo que for para melhorar, ele não ajuda. Tudo que for para piorar a sua vida, o capeta ajuda. Tudo que for para melhorar a sua vida, o capeta não ajuda. Então, faça uma sociedade com o inimigo e ele vai facilitar a sua vida. Então, Deus me livre, né? De fazer sociedade com ele. Para fazer o que Deus mandou, sofremos resistência. Tudo isso aqui eu já ensinei. Eu só estou relembrando você. João capítulo 10, versículo 10. Coloque aí nos comentários, por favor. E não esqueça de escrever nos comentários: Brasil, Portugal, tracinho, jejum. Só vem se você autorizar cooperar. Então, se Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, eu só posso ter essa vida se eu aceitar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele só pode destruir minha vida se eu também aceitar. E eu falei sobre as grades do medo. Todo mundo que tem medo, ele acaba sofrendo. Filipenses 1:28 foi o nosso ponto para se basear. E aí eu coloquei ali, ó, ignore os medos. Sofrer pressão por parte do inimigo faz parte do avanço. Então, veja só, tudo que é para melhorar, você vai sofrer pressão para não fazer. Tudo aquilo que for para crescer, você vai sofrer pressão para não crescer. Tudo aquilo que é para te trazer alegria, você vai sofrer pressão para não se alegrar. Então, isso eu falei bastante na última aula. E aí vem coisa nova para nós, que foi o quê? Você não pode enfrentar os mesmos inimigos. Aí eu falei sobre Êxodo 14, versículo 13. E a pastora vai ler para nós aqui, que é justamente sobre essa situação que nós estamos sempre trazendo aqui para você, que é muito importante, não é? E eu expliquei também
que o rei Josias morreu por entrar numa guerra que não era dele. Vamos lá. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Então preste bem atenção. Olha o que está dizendo ali, ó, na tela. Que Êxodo 14, versículo 13, coloque aí nos comentários, por favor. Êxodo 14, 13. Quem tem facilidade, coloque o texto, por favor, inteiro. Diz que os inimigos que você vê hoje, você não verá mais. E aí, deixa eu explicar essa parte que é muito interessante. Tem gente que está lutando há 20 anos contra o mesmo problema. Tem pessoas que estão lutando com doenças há 20 anos. Com desemprego há 20 anos. Com vício há 20 anos. Ei, tem algo errado. Porque se você é de Deus, os seus inimigos têm que mudar. Quer ver uma coisa interessante? Você vai concordar comigo? Eu e minha esposa, até agora, final de 2019, ficamos 22 anos irrestritos em Recife. 22 anos. E 2020, nós decidimos morar em São Paulo. Estamos pastoreando aqui 2 igrejas. E temos essa intercalada agora com Recife. Então, ora nós vamos estar em São Paulo, ora nós vamos estar em Recife. Pergunta que não quer se calar. Se eu morava só em Recife, não saía para lugar nenhum, sempre morei lá 22 anos, lá tenho casa própria lá, é residência lá, ok? Agora eu também tenho casa, ou seja, moradia em São Paulo. Pergunta a você, se eu estou passando um bom tempo em São Paulo e menos tempo em Recife, como que os meus inimigos podem ser os mesmos? Não tem como. E olha que eu não estou falando de inimigos, pessoas. Tá? Até porque pernambucano é gente boa, paulista também é gente boa. Eu estou falando sobre demônios. Então, se eu tinha um nível de luta em Pernambuco, o nível de luta em São Paulo é outro. Porque são outras coisas, outras pessoas, outra cidade, outra rua, outro prédio, outra situação. Então, quando eu estou sempre contra o mesmo inimigo, a minha fé tem algum problema. E se eu voltar a Recife, né? Aí chego lá em Recife, vou visitar meus irmãos de fé, meus discípulos, amigos, pessoas de fé da igreja. Chego lá e digo, olha, eu estou aqui. As pessoas vão dizer, nossa, o senhor está pior. Ué, não existe isso. Eu tenho que entender que quando eu chegar em Recife, as pessoas têm que olhar para mim e falar, o senhor está melhor. Fez bem esse negócio de senhor viajar um pouco, ficou bom. As pessoas que são da nossa igreja de São Paulo, quando virem que eu fui em Recife visitar, descansar, pegar umas férias, quando eu voltar, as minhas ovelhas têm que dizer, pastor, a pastora, foi bom vocês viajarem, pegar uma praia, tomar água de coco, foi bom, né? Estávamos com saudades, você está entendendo? Então assim, se você toda hora tem o mesmo problema, a mesma fofoca, a mesma picuinha, a mesma coisa, tem algo errado. Até porque você não está sempre fazendo a mesma coisa. Então quer crescer, quer mudar, quer ter algo diferente na sua vida, se mexa, ó, olha eu aqui, ó, me mexendo. Não posso ficar só toda hora parado. Não, eu tenho que sorrir, eu tenho que chorar, eu tenho que levantar a mão, eu tenho que olhar para a direita, para a esquerda, eu tenho que fazer alguma coisa. Então o que eu quero dizer para você, eu sempre ensino isso a minha esposa, sempre ensino isso na minha família, até para minha mãe, sempre digo, os nossos inimigos têm que mudar. Porque se os nossos inimigos não mudarem, é sinal que nós não crescemos. Ponto.
Você quer ver uma coisa simples? Está aí o vírus. Ou a gente acaba com esse vírus, ou esse vírus acaba com a gente. Ou a gente vai vencer essa situação, ou nós vamos perder. E eu quero profetizar aqui que nós vamos vencer. Nós vamos ganhar essa parada. Nós não vamos ficar doentes, nós não vamos ficar miseráveis, nós vamos vencer. Por quê? Porque esse vírus é um outro inimigo. Você entendeu? Mudou. Depois do vírus vem outra coisa. É problema na política, é problema de dinheiro, é problema de não sei do que, é a chuva, é a enchente, é a seca. Sempre vai ter alguma coisa. Mas não pode aceitar sempre o mesmo inimigo. Até remédio, você sabe disso. Se você toma um remédio, daqui a pouco ele não faz efeito mais. Por quê? Porque o teu corpo cria resistência, anticorpos contra aquele remédio e não surte mais efeito. Até um medicamento, às vezes o médico muda. Até você, quando muda de médico, troca o medicamento, passa mal, tem um efeito colateral. E aí você diz, nossa, mas está acontecendo, estou me sentindo bem. Ah, meu Deus, o que foi? Mudou de médico. Aí o médico não sabia como é que você reagia às outras coisas, receitou para você algo que não podia. Então põe uma coisa na sua cabeça, é preciso mudar os inimigos. Para de ter problema com a sogra. Toda hora é a sogra, é? Pelo amor de Deus. Toda hora é a vizinha, é? Pelo amor de Deus, gente. Toda hora é um político tal, político A, político B. Toda hora é essa resenha. Me ajuda aí, entendeu? Então vamos lá. Para fechar aqui, o rei Josias morreu por entrar numa guerra que não era dele. Olha aí, pastor. Olha o que acontece. Gente que entra numa guerra que não é dela. E há guerras que não são suas. Por isso não se envolva. E aí material novo, porque amanhã nós vamos falar bastante coisa aqui. Eu só quero colocar o título e deixar para a gente meditar aqui, que a pastora vai ler para nós. Um belo começo, um final trágico. Um belo começo e um final trágico. Segundo Crônicas 35, nós vamos ver aqui algo que realmente mexe com o nosso coração. Josias conseguiu devolver a ordem ao reino de Judá. Os pecados praticados por seu avô Manassés e seu pai Amon estavam sendo reparados. Então ele estava arrumando a igreja, reforma na igreja, a igreja estava ficando bem bonita. Segundo Crônicas 35, 20. O que é que diz aí para nós, pastora? Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Olha aí, preste atenção. Guarda esse versículo aí, coloca aí nos comentários, segundo Crônicas 30. Ok? Outra coisa que eu quero explicar, porque amanhã vai ter muito assunto. Ele estava vivendo o melhor tempo em seu reinado. Tudo estava em ordem, havia paz. Mas Josias queria mais. Não se contenta com o que Deus lhe tinha dado. E quando o rei Neco do Egito pede-lhe passagem para lutar contra Carquemis, Josias decide ir para a guerra contra o rei do Egito. Olha o que diz, segundo Crônicas, capítulo 23, versículo 20. Nós vamos pegar o final do versículo, a parte B. E entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram o rei sobre o trono do reino. Então, segundo Crônicas 23, versículo 20. Isso. A parte final. Então diz que haveria uma guerra. E esse rei disse, eu vou lutar contra os caras lá, não quero que você entre. E aí diz aqui, o rei Neco, o rei do Egito, marchou com seu exército para lutar contra Carquemis, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele. O que motivou o rei Josias a lutar contra o rei do Egito, o que foi? A Bíblia não responde, mas acredito que ele foi traído pela sua autoconfiança.
Então, olha para mim aqui, eu quero terminar com isso. O rei Josias, a Bíblia não diz o motivo que ele foi para essa guerra, mas presta atenção. Beba água, viu? Presta atenção, coisa para você. Não era para ele ir para essa guerra. O rei do Egito, vou até beber um pouquinho mais de água. O rei do Egito, ele falou assim: eu vou fazer uma guerra contra fulano, fulano e fulano. E disse para o rei Josias: não vá nessa guerra, porque a guerra é minha. Moral da história, nós vamos ver amanhã. O rei Josias, como ele estava bem, tinha arrumado a igreja, tinha arrumado o templo, consertou muita coisa lá, ele disse: eu vou. Gente, não deu certo. Porque quando ele vai para a guerra, é impressionante isso, nós vamos ver amanhã isso daí, ele é ferido gravemente, porque como ele vai disfarçado, ele não vai como um rei, ele vai disfarçado no meio do povo lá, é tipo aquela coisa, né? Ninguém vai saber quem é quem no meio da confusão. E aí quando atirou a flecha, ele foi atingido e morreu. Então a palavra de hoje para você é: não entre em guerra que não é sua. Você pode morrer. Às vezes as pessoas falam para mim assim: pastor, o senhor sabia que fulano está passando mal? Assim, uma luta, uma dificuldade? Eu digo: sei. O que o senhor vai fazer? Orar. Orar. Por quê? Porque quando você vai se intrometer, a pessoa pode chegar para você e dizer assim: eu não pedi tua ajuda. O senhor que quis fazer. E por experiência própria, a maioria dos apoios, das ajudas que nós demos, só teve efeito as que as pessoas pediram. Você que é mãe, você sabe que eu estou falando a verdade. Quando você dá um conselho para o seu filho, ele não está precisando, ele não escuta. Sabe quando que ele vai escutar? Quando o cartãozinho dele acabar o crédito. Sabe quando ele vai escutar? Quando a roupa dele estiver suja. Sabe quando ele vai escutar? Quando estiver com fome, querendo jantar, querendo comida. Aí ele: mamãe, maninha. Aí muda o negócio. Sabe quando ele vai escutar? Quando está numa cama. Sabe quando vai escutar? Quando perde o emprego. Tem gente que é assim. Ele não escuta quando ele está bem. Isso aconteceu com o rei Josias. Então eu quero fazer uma oração para você, principalmente para você que vai jejuar comigo no domingo. Se você não pode fazer um jejum tipo: ah, pastor, não posso ficar sem comer, sem beber, eu já acordo 4 horas da manhã saltando a geladeira. Tá bom, não precisa fazer o jejum, mas fique acordado. Bote o seu celular, eu já coloquei no meu celular aqui, ó, para disparar às 6 horas da manhã. Por quê? Aí eu sempre acordo, meu disparo é sempre 4h42. Coloque para 6 horas. Você lava o rosto, senta, pega a caneta para anotar aí tudo que tem que fazer. E aí eu vou mandar, se você tem o WhatsApp, a pastora vai anotar todo mundo aí que escreveu Brasil, Portugal, tracinho jejum. E nós vamos mandar para você o link no YouTube, para quando a gente estiver no ar, que vai ser no YouTube do Pastor de Portugal, você poder assistir ao vivo. E olha que coisa boa, o dia que você for para Portugal, você já vai ter alguém para você poder conversar, assistir um culto na igreja do pastor lá, e quem sabe até ser hospedado lá, tá bom? Vamos lá, tem alguns nomes hoje, e depois nós vamos orar, né, meu amor? Vamos lá. A irmã Jeane Amara, a pastora Silvânia, a irmã Sofia, o pastor Mário Alho, Oh, glória. o irmão Luciano Souza, a irmã Isabel, Luciano, amanhã eu vou te ligar, viu, Luciano? o apóstolo Heraldo esteve com a gente aqui. Amém, o Orlando apóstolo Heraldo. Souza, a Núbia, a irmã Núbia e a irmã Lucinete Dourado. Uhul! A Gente, Sofia está dizendo também que vai fazer o Brasil, Portugal, jejum. Ok. Então, ó, Brasil/Portugal, tracinho, jejum. 6h45 da manhã aqui no Brasil. Vai ser 10h45 da manhã lá em Portugal.
e eu vou trazer essa. Eu já preguei na igreja do pastor lá em Portugal, fui bem recebido pelas pessoas lá, inclusive ele falou, ó, o senhor tem que voltar aqui. Eu falei, me aguarde. Quem sabe você que está me assistindo, vá comigo para Portugal em 2021. Prepare-se. Domingo agora de manhã, jejum. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa, Oramos, Pai, pela família, por cada um que está necessitado de uma bênção. Ó Pai, essa palavra do rei Josias mexe muito comigo. Abençoa cada um nessa Porque noite, Josias era Deus. jovem, Josias não precisava Sente a tua morrer. mão, Senhor. E ele morreu porque entrou numa guerra que não era dele. E quantas são as pessoas, meu Deus, que estão tendo problemas no casamento, no noivado, no namoro, na família, porque estão se enfiando em problemas que não são deles, problemas que não lhes diz respeito. Senhor, toca no coração desta pessoa, toca no coração de cada um agora, manifesta o teu poder, a tua justiça, que todo mal caia por terra. Pai, nós temos orado para que esse vírus saia do Brasil, nós temos orado para que o nível de mortalidade baixa venha cair. Eu acredito, Pai, não interessa o que o jornal diz, o que a notícia diz, eu acredito que vai cair o número. Eu acredito que vai cair esse número. Eu acredito, meu Pai, que em vez de termos 800 mortes, 900 mortes, 1000 mortes, vamos começar a ter 300, 200, 100, e vai chegar um ponto que vai erradicar isso no Brasil. Pai, eu acredito no poder da oração. Eu não só oro quando as coisas estão boas, não. Eu oro também quando não estão boas. Em todo tempo a gente tem que estar orando, tem que estar buscando, tem que estar clamando, tem que estar pedindo, meu Deus. Proteja o emprego desta pessoa, Senhor. Sim, Senhor. Proteja a empresa desta pessoa, Senhor. Proteja, Pai, a renda dessa pessoa. Eu profetizo sobre sua renda, sobre seu salário. Eu profetizo sobre sua vida, a prosperidade de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua presença. Sim, Senhor. E eu quero declarar aqui Nós cremos, Pai, no teu poder. que domingo, vamos fazer esse jejum, gente. É tempo de jejuar. Mateus, vamos terminar com esse versículo, Mateus 17, versículo 21. Escreva aí nos comentários. Mateus capítulo 17, versículo 21. Eu vou deixar essa palavra para você. E eu espero que isso toque seu coração. Que você entenda que você pode mudar. Porque existem coisas que nós temos que fazer no reino do Espírito. A pastora vai ler para nós aí. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Então, esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Creia na bênção de Deus, creia no poder de Deus, creia que Deus está com você e eu sei que Deus vai estar nos abençoando. Amém? Estaremos orando pela Kátia Penha e família, que a irmã Lucinete está pedindo oração. Amém, vamos orar E a sim. pastora Silvânia pedindo pelo Robson e a família. Iremos orar sim. Gente, Deus abençoe vocês. Escreve aí nos comentários, Brasil/Portugal, _jejum. Domingo, 6h45, vai ser pelo YouTube. E aí qualquer pessoa pode participar. Mesmo que não tenha Instagram, mesmo que não tenha Facebook, porque a internet é para todo mundo. Então, pelo YouTube, todo mundo pode participar. Beijo no coração. Amo vocês.